Olá, estamos iniciando mais um Conexão. Sou o pastor Ednilson Lima e hoje nós vamos falar sobre desânimo. Você é uma pessoa desanimada? Por que algumas pessoas desanimam ao longo do tempo? Por que você passa por isso ou quem tem passado por isso? Eu tenho certeza que esse título, esse tema, então, vai impactar você no nome de Jesus, tá certo? Nós vamos falar sobre desânimo aqui com dois amigos meus. Eu estou aqui com o pastor Tiago Pena, que é o nosso pastor de Belfor Roxo. Pastor Tiago Pena, é um prazer tê-lo aqui novamente. Como é que você está, amigo? Graças a Deus, pastor, tudo bem? Obrigado pelo convite, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os nossos amigos que vão participar desse programa hoje. Graças a Deus. Também para participar desse propósito, é um programa com propósito, né? Porque você falar de desânimo é algo que, ainda mais para pregadores, né? A gente vê que pregador não pode ter desânimo hora nenhuma. Nem de madrugada pode ter desânimo. A gente está preparado para atender, para visitar, para ir ao hospital. Então a gente não pode ter, o nosso ministério pode ter desânimo hora nenhuma. E aqui está o pastor Wilson Lima, o nosso pastor de Catumbi. Pastor Wilson, sem desânimo, né? Sem desânimo nenhum, meu pastor, na força e na fé de Deus, uma honra estar aqui. E como diz o apóstolo Paulo, né? Por isso estamos sempre de bom ânimo, porque andamos por fé e não por vista. E na fé nós vamos nos levantando, se renovando e avançando em nome de Jesus. Nós vamos a uma matéria sobre esse tema que parece simples, mas não é. Na verdade não é, é algo que abate muita gente. E você, então, vai ver nessa matéria e depois a gente volta com os entrevistados para comentar sobre esse assunto. Vamos lá. O desânimo vem do latim desanimus, que significa sem alma. É o sentimento que nada parece nos motivar o suficiente para exercermos as funções básicas. Muitas vezes, esse sentimento surge da perda de esperança ou uma visão distorcida de como Deus opera em nossas vidas. A Bíblia retrata algumas pessoas que experimentaram essa sensação, como Davi. Em Salmo 42, versículo 5, diz: "Por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, pela salvação da sua face." Pois é, significa sem alma, né? Quer dizer, a pessoa desesperançosa e ela vai desanimando. Alguns até confundem o desânimo com depressão e tudo mais, mas a gente vai tratar de desânimo hoje, que eu acho que é um ponto antes, né? Quem vive desanimado vai ter ansiedade, vai ter depressão, se permanecer assim. E a gente precisa combater esse mal chamado desânimo, que no original significa sem alma. Olha que coisa séria. Pastores, sem alma. Não dá para viver desse jeito, né? Não tem como viver sem alma, né? Literalmente não tem como viver sem alma, né? Mas sem a vontade de vencer na vida, de se levantar num dia de manhã, de fazer qualquer coisa, sem perspectiva. Sem aquela esperança de que vai dar certo o que eu estou fazendo, né? Aquela coisa que move a gente, né? Move, eu sei que eu vou vencer, eu sei que eu vou chegar lá. Então você nunca desanima, porque você está sempre tentando, e se não conseguir, você vai para o outro lado, você vai para cá, vai para lá. E aí Deus ajuda muito nisso, né? Porque a gente, no final das contas, a gente tem um Deus que sempre incentiva, né? O nosso Deus é muito incentivador, né? É verdade. Não é? Eu lembrei agora, eu já vou fazer a primeira pergunta para vocês, mas eu lembrei do Elias, né? Justo. Exato. Eu lembrei do Elias. Como é que Deus foi incentivando Elias dentro daquela caverna ali, né? Ele foi incentivando, até que ele conseguiu tirar o Elias daquela caverna lá, para o Elias continuar a caminhada dele. Como o senhor falou sobre a questão do desânimo, é um ponto anterior à depressão, né? Davi, ele foi para uma caverna também. Foi. Na perseguição que ele estava passando, né? Sim. Ele não chegou ao extremo, mas quando a gente busca certos refúgios, é uma forma de... Estou desanimado aqui. Tô começando... apanhando. É isso aí. E a gente, como pastor, a gente sabe bem o que é isso, né? Deixa eu te fazer a primeira pergunta, meus pastores. O que exatamente define o desânimo físico e o espiritual? Pastor Tiago, vou começar pelo senhor. Vamos embora. Dedicação. Porque observando a pessoa, talvez a gente não consiga entender, porque nem todo mundo transparece isso, né?
A pessoa ela está desanimada por dentro, mas ainda a sua afeição, o seu gestual. Mas quando a gente começa a conversar, esmiuçar, né? Aquela conversa que a gente tem com as pessoas na igreja, fala para mim um pouco de você. Se a pessoa não ora, não lê a Bíblia, se ela não vai na igreja com constância, se ela não pratica um jejum, se ela não pratica literalmente a palavra, a gente pode entender que o desânimo também tem sido espiritual. Sim. Que nem sempre é só uma coisa. Pode ser uma questão biológica, física, o ambiente fisiológica. dela. Ô, pastor, estou passando uma perseguição lá no trabalho, tá difícil. Né? Decretar, dizer, diagnosticar que é só uma coisa, talvez a pessoa está desanimada por um completo em tudo. Casamento, é filho, falta de dinheiro. Hoje em dia, então, as pessoas vivendo, pagando, vendendo almoço para jantar, às vezes Tá difícil, né? geral. É o time do cara que não ganha. Nem vou entrar nesse assunto do time do cara que não ganha, ainda mais com o senhor, né? A gente é do Rio de Janeiro, então vocês, meus telespectadores do Conexão, devem saber qual é o time do pastor Tiago Pena, e eu não vou nem comentar, mas esse comentário dele me deu essa abertura para fazer esse pequeno comentário sem maldade nenhuma, tá? Mas assim, pastores, por exemplo, físico, né? Às vezes a gente tá cansado. Já aconteceu comigo de domingo, por exemplo. Você vê que é uma coisa, assim, bem grave, né? Eu passar o dia todo domingo, cultos abençoadíssimos, muita alegria. Graças a Deus, meus cultos são para cima, não são cultos arrastados, né? E muito abençoado. Aí no final do dia, quando você está indo para casa, aí quer abater, né? Você já deve ter sentido isso, né? Você sente aquele cansaço físico. E esse cansaço físico traz um abatimento, um desânimo. E ali eu começo a orar e vou... Algumas vezes já aconteceu isso. E aí eu vou, aquele esgotamento, aí eu vou orando até em casa. E quando chego em casa, a coisa muda. Renovado. Até porque eu vou encontrar minha esposa, vou ver minha família. E a minha casa é o local onde eu realmente gosto de estar, né? Eu acho que eu sou o contrário de alguns amigos, né? De algumas pessoas, né? Que preferem, sei lá, estar ali, aqui e acolá, para depois chegar em casa já animado. Não, eu me animo quando eu chego em casa. Eu acho que no meu caso é o contrário. Assim, mas eu acho que todos os pastores passam por isso, eu creio. Já conversei com vários sobre isso. De vez em quando quer vir aquele abatimento. A nossa reação, pastor Wilson, a nossa reação, ela é importante para que o físico não passe para o espiritual, ou o espiritual não passe para o físico, e a gente possa deixar bem definido o que é desânimo físico, né? E o que é desânimo espiritual. E eu estou falando, nem estou falando dos outros, não, estou falando da gente mesmo, né? Quer dizer, eu acho que isso aí é importante para a gente definir isso também, né? Certamente, meu pastor, certamente. A gente vê que o Senhor Deus até falou também com o Josué, né? Naquele texto lá do primeiro capítulo de Josué, Deus fala em 3 versículos e repete a mesma coisa, né? Esforça-te e tem bom ânimo. Esforça-te, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo. Sim. Porque Deus sabia tudo que ele iria enfrentar, como nós, né? Tudo que nós enfrentamos, essas batalhas, as controvérsias da vida, as guerras que nós travamos, e Deus falou, você tem que ter esforço e tem que ter muito bom ânimo, né? Porque eu vou ser contigo, por onde você andar. E o próprio Senhor Jesus também, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O nosso Deus é muito incentivador. Exato. Eu entendo, tenho certeza. O nosso Deus, ele não quer tratar com desanimados. Exato. Você lembra do Davi caído lá? E aí o anjo levanta o Davi para falar com ele? Ele não gosta de gente desanimada. Agora, se você é um Sadraque, Mesaque e Abednego, pode me mandar para a fornalha, não tô nem aí, o meu Deus eu não vou trair. Bom, joga ele lá, vai ter o quarto homem. Vai ter. Ele sempre está lá, então o nosso Deus é muito incentivador. Se a gente for ver na Bíblia, essa pergunta aqui já leva o programa todo. Já vai embora. O senhor é um homem que pratica, o senhor dá uma pedalada, o senhor joga um futebol. Eu estava vindo pensando para cá, muitas vezes a pessoa é muito dedicada no espiritual, mas ela não se dedica no físico. E é o que gera um conflito muitas vezes, né? Aquele cansaço. E termina um afetando o outro. Um afeta o outro. Você chega em casa, o senhor se dedica, a gente se dedica muito na igreja. Sim. Aí chega em casa, não se dedica para a família. Eu tenho uma filha que vai fazer 5 anos ainda. Pô, se eu não tiver com ânimo...
Não tem como. Você vai Papai, chegar vamos em brincar. casa... brincar, Ela já chega era. com as bonecas, vamos brincar. E ela dá ordem na brincadeira. Se eu falar não quero, eu acabo pecando por causa do desânimo. Você tem que encontrar prazer mesmo Isso, cansado. justo. Porque é sua filha, tem 5 anos, precisa de atenção do pai. Justo. Que bom, então tá. Então a gente consegue definir perfeitamente o desânimo físico e o espiritual, mas a gente sabe que um afeta o outro. Um afeta o outro. Então tá bom, vamos partir para outra então. Quais são as causas espirituais mais comuns para o desânimo? Passou o Wilson. Quais são as causas, do seu ponto de vista, mais comuns para o desânimo? As batalhas, as guerras da vida, né? É. As frustrações, né? Como até citamos sobre o Elias vinha de uma caminhada assim de muitos embates, né? Passou deserto, aquela coisa toda, aí teve aquele grande desafio dos profetas de Baal e na minha visão ele tinha uma expectativa completa, Vai né? mudar tudo Vai aquilo. mudar tudo. O povo todo, só o Senhor é Deus e tal, mas ele recebe a mensagem da rainha. Até amanhã, igual você fez com os profetas de Baal, vai acontecer com você. Essa Acredito passagem é que muito forte, é né? muito forte. Então acredito que ali bateu ali uma frustração no Elias, que eu acho que ele acreditava que todo, assim como o povo ia ser o rei, a rainha, todo mundo ia se converter, a reconhecer o seu Deus. Então bateu nele aquele desânimo, ele corre para o deserto e ele perde a vontade de viver, ele pede, até a Bíblia diz que ele pede em seu ânimo a morte, né? É. Deus, eu não sou melhor que meus pais, eu não consegui também, não consegui mudar a história de Israel. Não, você pedir a morte, você está muito desanimado. Muito desanimado. É o ápice, né? Não, o Quer servo mais de viver. Deus, não é? Um homem não é de nem Deus. um homem qualquer, né? É um homem que Não, orava... no nível do Pra Elias, gente, descia do céu. Pro cristão é o exemplo, Elias. É, um exemplo O cara de pediu fé, a né? morte. Chegar nesse ponto, né? Mas aí você vê que o cansaço físico afeta o espiritual Afeta também. bastante. Você vê que o cansaço físico também afeta. Tanto que ele é alimentado. Esses dias, até para inserir o Tiago também nessa pergunta, esses dias eu estava comentando na igreja que a gente precisa abrir os nossos olhos, porque a gente às vezes pensa, porque a gente faz tudo certo e tudo está dando certo, que o mal não vai chegar. Então, é aí que vem as frustrações, porque você não está esperando, te pega de surpresa. Eu falava sobre Ezequias, segundo lembrei da Crônicas 32, né? 31 e 32. 32, No final do 31, termina falando que ele prosperava em tudo que ele fazia. Porque o cara fez um trabalho assim gigantesco em Judá, né? Mas o 32 já inicia falando que Senaqueribe invade Judá. E aí ele vai ter que juntar todo mundo, ir para a praça, preparar para a guerra. Não sei, quer dizer, o cara, eu não estou fazendo nada de errado, porque eu não estou passando por tudo isso. Né? A frase que fica é essa. Eu não estou fazendo... Quantas vezes a gente já ouviu essa frase na igreja? Fala sério, né? Ô, pastor, eu não estou fazendo nada de errado. Por que eu estou passando isso? Por que aconteceu com meu filho isso? Por que aconteceu com a minha filha? E se eu estou aqui na igreja, eu não estou fazendo nada de errado. Então as pessoas têm a ideia errada de que se eu estou certinho com Deus, nada virá. Eles esquecem que a gente vai ter aflição, as outras vão vir. E aí é nessa hora que você pega de surpresa que vem o desânimo. Porque se você já estiver preparado, não vai desanimar. Pelo contrário, a guerra vem e vai vencer como Ezequias De venceu. qualquer forma. Né? Se nós temos um Deus que nos ajuda, de uma maneira ou outra ele vai encontrar caminho. Tudo coopera para o bem. Falou para Esther, né? Se você não for lá, de uma forma ou outra, Deus vai trabalhar para proteger o povo judeu. É, bem lembrado. Deus vai fazer alguma coisa, irmão. Só que tem um detalhe, enquanto os senhores estavam falando, eu lembrei aqui de Provérbios 13, 12, vou procurar aqui a base textual, né? Sobre a resposta demorada que enfraquece o coração. Sim. O senhor fez a pergunta, né? O que poderia ser um motivo de desânimo? Às vezes a pessoa, ela é muito preparada do porquê que está me acontecendo. Ela tem um currículo maravilhoso, mas ela nunca consegue chegar naquele ponto ali. E ela começa a ficar desanimada. Por isso que a gente fala, vem para a igreja. Vem para a igreja que aqui a injeção vai ser na veia. Entendi. Para colocar a pessoa para cima, porque ela tá ali esperando alguma coisa e não chega. Não chega. Tem hora que você começa a ficar moado. Entendi. Vamos lá, então. Romantizar a luta da pessoa. Romantizar é assim, bom. E a superação. Romantizar a luta e a superação é falta de empatia com os desanimados? É você não fazer vista grossa pro problema da pessoa, né? Porque a gente não pode chegar com os dois pés nas portas e até dizendo muitas vezes, é frescura, é bobeira. Você não sabe o que a pessoa tá passando, né? Crise de ansiedade, então? Isso não é frescura, né? O quê? Isso não é. Já passei por isso. Imagina, Já passei muito deve por ser isso. um aperto. Quando eu saí das drogas, foi uma batalha violenta. Até se equilibrar, né? Até você entender que
não depende daquilo ali. Porque você tem infelizmente. autoridade espiritual É. também para vencer isso. Infelizmente, muitas vezes as pessoas são tratadas assim dentro de casa. É bobeira, é besteira, se levanta, vai fazer, vai lavar, vai passar, vai pra rua. Quer dizer, tratar as coisas com normalidade. E não é normal. Não é normal. O senhor acabou de falar da mulher encurvada. Não era normal. Todo mundo achava Todo que mundo era. achava que era. Imagina só, você olhar para a pessoa e falar, isso aí, eu já venci isso aí. Quem passou, quem já viveu, sabe que não é bobeira. Então, a gente precisa ter o mínimo de empatia, de receber a pessoa, fazer igual Jesus com aquele homem da mão mirrada, né? Sai do canto, vem para o meio, trazer a pessoa para perto, conversar, trocar uma ideia, dar uma palavra. A gente sabe que muitas vezes vai ser a conta-gota mesmo. É isso aí. Não vai ser um momento de conversa que a pessoa vai se resolver levantar. tudo, Pode né? acontecer, numa oração a pessoa, pum. Mas outras, a depender da própria pessoa, Sim. né, ela vai se levantando Cada aos poucos. caso é um caso. Um né? caso. A gente Existem precisa várias tratar formas, bem e ter essa empatia, né? Não pode realmente... Eu acho que, assim, romantizar a luta das pessoas e, consequentemente, a superação dela, achar que levar aquilo para um lado mais normal e até, às vezes, julgar, né? Fazer julgamento. Essa falta de empatia é muito ruim para quem está passando pelo que está passando, né? Porque você está, assim... Você falou de crise de ansiedade, né? A crise de ansiedade faz você elevar o problema. Você potencializa um mal que para o outro não é nada. Fala assim, mas não tem nada aí, né? É igual criança vendo fantasma num gabideiro lá. Né? Tá. Para quem está fora, mas para quem está dentro, aquilo ali... É um monstro. Uma tormenta. Aquilo ali, você pensa até que vai morrer. E a gente já viu casos, eu já vi casos de pessoas com crise de ansiedade, por não saber tratar, por estar sozinho, por não ter esse apoio, morrerem, porque a coisa vai ficando séria, né? E pode ter um ataque cardíaco, alguma coisa parecida. Então tem que ter uma empatia maior, né, pastor? Tem que ter, meu pastor. O próprio Deus, né, como a gente tem falado, né, o próprio Deus, ele tem essa empatia, né? É, sim. Todos aqueles que o Senhor Deus constatou que estavam nas situações, né, de abatimento, Deus foi lá e tratou, Deus foi lá e cuidou, né? Falamos do Abraão, do Elias e tantos outros que Deus, o próprio Senhor Jesus, né? Aquele momento que ele estava lá no Getsemane e que Deus mandou um anjo que o confortava, né? Era um momento de agonia, de muita aflição. Então a gente tem que se pôr realmente no lugar. Essas conversas, essa atenção, ela vai trazer um diagnóstico e a gente vai procurando entender os caminhos, né? Tem pessoas que só a oração e a palavra já resolve. Tem outros que vai precisar, às vezes, de um tratamento, vai precisar, às vezes, de um acompanhamento, né? De um especialista. Então, são vários meios, né? A multiforme, graças a Deus, várias formas que Deus tem E a gente, de levantar. como pastor, a gente tem que aprender a orientar as pessoas. Né? Exato. A gente não pode agora... É bom que os pastores escutem isso, porque eu já vi, né, e ainda vejo, pastores levarem só para o lado espiritual a coisa. Tudo é demônio. Exatamente. Tudo é demônio. Não, até assim, eu até entendo que sempre tem Por detrás. Sempre ali tem, né? Como aquela uma mulher de patinha, 18 anos, né? Isso. Sempre tem. Aquele demônio ali, eu entendi que ele foi colocado, foi deixado, quando ela como filha de Abraão, e o diabo, digamos assim, não tinha mais força para agir na vida dela, porque ela não desanimou, ela continuou na igreja. Eu entendo que ele sai, mas deixa um filhotinho lá. Justo. Porque aquele demônio, ele estava ali só para encurvar ela. Abraão não fala que ela é pecadora, que ela fez besteira, não fazia nada. Ele não incentivava ela a nada, não influenciava nela em nada. Ele foi colocado só para aquilo. E aquilo era uma prisão, Jesus falou que era uma prisão. Então, coisas pequenas, ele mantém numa prisão. Eu lembrei até de um pastor, né, que é amigo nosso, mas não vou falar nome nem nada, que ele era prisioneiro do café. Caramba, Parece brincadeira, né, irmão? É. E a gente no curso, na época, ele falou comigo sobre isso e eu briguei com ele. Falei, você não merece estar no altar. Você tem que sair do altar. Pede seu líder para te tirar do altar. Aí ele falou, que isso, meu pastor? Eu falei, você tá viciado, irmão. Você leva a garrafa de cachaça. Você leva a garrafa de café. Comparadamente com o vício. É um vício, né? Leva garrafa de café, em vez de levar copo d'água pro altar, você tá viciado. Ele largou o café, ele largou o vício do café, a pressão dele normalizou, ele parou de ter problemas, hoje ele é uma benção. E onde ele me vê, ele vem me abraçar. Tipo, obrigado pela pancada que o senhor me deu lá. Foi liberto. Liberta aquele... A palavra exorta aquele que ama. Né? Isso. Eu amei ele, então. Bom, glória a Deus. A tristeza pode ser um desânimo? Tá respondido essa, né? Romantizar, né? Tá respondido. Tem que ter empatia.
A tristeza pode ser um desânimo? Pode ser. Como o senhor falou, que o desânimo é uma questão anterior à depressão, a tristeza já está sinalizando algo mais profundo. Né? Começa com uma coisa muito superficial, onde a própria pessoa ela diz que é bobeira, ela diz que não, isso aqui vai passar, é o famoso, não, é passageiro. E ela vai deixando ali, né? E a coisa vai acontecendo e ela não trata na hora que ela tem que tratar. Deus, ele vai mostrar na palavra sempre. Deus sempre vai revelar o que está acontecendo. A gente não pode desafiar o mal sem o poder e a autoridade de Cristo. Senão a gente perde. Sem ele, mas Deus, ele sempre vai mostrar na palavra, sempre vai revelar na palavra. Olha, trata disso, tira isso, abre mão disso. E a gente consegue, né, fazendo a obra de Deus. Deuteronômio 4:34, Moisés, ele vai falando ali as formas que Deus se apresenta aos hebreus, e uma das formas que Deus se manifesta foi através de lutas e pelejas. Né? Assim, as guerras que estão na nossa vida, e pode começar numa tristeza e ela vai numa crescente, é o momento que Deus vai trabalhar, é o momento que Deus vai libertar. A guerra da minha vida não é um momento só para me sufocar e me matar. Sim, o apóstolo Paulo, em Romanos 7:21, ele fala assim que, poxa, quando eu entendi que eu tenho uma lei em mim, né? Quando eu quero fazer o bem, o mal está comigo. Justo. E ele entende que aquilo foi uma lei, era uma lei, quer dizer, sempre acontecia isso. Ele queria fazer o bem, o mal se aproximava. Né? Romanos 7:21. Então, Deus ele vai usar essas situações, e até por causa disso ele fala que tudo coopera para o bem, ele vai usar essas situações de guerra, de batalhas, exatamente, né? Para nos fortalecer, nos capacitar e não nos deixar cair diante de uma tristeza e de um desânimo. Né? Eu acho, eu creio. Onde a gente acredita que acabou, que já era. Na verdade, vai ser o momento da reviravolta. Poxa vida. Então, pastor Wilson, tristeza pode ser um desânimo? Exatamente, meu pastor. A pessoa, ela é tomada por o desânimo, na verdade, ele vai traduzir, né? Ele já é a marca da tristeza, né? Na vida da pessoa. A pessoa está ali abatida. O estado de espírito dela está... Está para baixo, né? Está arruinada ali, está afligida, está... É muito semelhante, né? Exatamente. Tristeza, o desânimo é como se andasse junto. Está né? bem alinhado ali, né? Está bem juntinho ali. É difícil você ver uma pessoa desanimada sem ser triste, né? E uma pessoa triste não ser desanimada é difícil. Nem se vai ser animado triste. Não tem como. Então é meio que irmãos gêmeos, né? Carrega uma tristeza. É verdade. Eu lembrei, meu pastor, de Provérbios 12:25, que diz isso, né? Ele fala que a solicitude, né, no coração do homem, as preocupações, né, a ansiedade o abate, mas uma boa palavra o alegra. Sim. Então, quando a pessoa está tomada por isso, ela tem que buscar essa boa palavra, né? A palavra... Essa é a vantagem de congregar numa igreja. Né? Exato. Eu tenho falado muito isso na minha igreja. Exato. Vocês não podem perder o prazer de congregar. Até ontem, meu pastor, até ontem mesmo, eu tive até um irmão que ele teve uma perda, né, recentemente. Nem tão recente, mas a perda da esposa. E ele estava meio abatido e tal. Eu fui dar uma palavra para ele, aquela coisa toda. E ele olhou para mim e falou assim, pastor, graças a Deus que tem a igreja. Se não fosse aí, eu não sei o que seria de mim. Então é exatamente isso que você está falando. É isso aí. Porque a pessoa vem para a igreja, ela se envolve. Eu até comentava isso com o povo. As pessoas aí fora podem falar muito mal de igreja. Mas a igreja, ela é um local onde você vai se envolver e você vai ser renovado, você vai se levantar. Você tem aqui pessoas que muitas das vezes vão estar intercedendo, orando por você. Falando a mesma língua. Falando a mesma língua, vai te entender, vai te compreender, entendeu? Não vai, como estamos falando aqui, essa falta de empatia que às vezes dentro de casa existe porque a pessoa não tem a fé, ela não tem a palavra. Então ela vai falar, isso é frescura, nada, para com isso, vai tomar um sol, vai lá, dar um mergulho na praia, vai no shopping e tal. E muitas vezes a pessoa faz tudo isso e não resolve, entendendo? Porque falta essa palavra, falta essa comunhão, essa união. Então a igreja realmente é uma muito bênção. importante. É uma bênção. É ou não é? Muito importante. Diferença total. Bom, nós vamos a um intervalo agora, bem rápido, aqui no Conexão, falando hoje sobre desânimo, tá certo? Daqui a pouco nós voltamos aqui com os entrevistados, com os meus amigos pastores. E olha, não desanime não, fique aí, nós voltamos já.
Voltamos com Conexão, hoje falando de desânimo. Estou aqui com o pastor Tiago Pena e também com o pastor Wilson Lima, que estão comentando junto comigo aqui sobre esse tema que alguém pode falar assim, mas que bobeira, que falar de desânimo, de repente você já está meio desanimado mesmo. Você está falando desse jeito. Só para descontrair um pouquinho. Falar do tema. Porque, assim, é um tema importante, porque eu costumo dizer para as pessoas que têm perdas, no bloco anterior, o senhor falou de um irmão que teve uma perda, né? Isso. Eu costumo dizer para as pessoas o seguinte, quando isso acontece. Saudade é uma coisa que sempre vai existir no seu coração. Não tem como. Se você ama uma pessoa, você perde a pessoa, essa saudade nunca vai sair. Você sempre vai lembrar, você tem que canalizar essa coisa, organizar, equilibrar, para você começar a sentir aquela saudade no sentido positivo, né? Mas a tristeza, o desânimo, ela evolui para uma coisa maligna. Se bater um desânimo, você não reagir, daqui a pouco você está muito triste, daqui a pouco está depressivo, daqui a pouco tem crise de pânico, daqui a pouco você está depressão profunda e não quer nem sair de casa mais. Prostrado. Né? É diferente da saudade, né? Exato. Eu perdi meu pai há muitos anos e de vez em quando eu sinto saudade dele. Aí eu fico com aquela saudade por meu pai, aquele tempo, garoto, alisando a barba dele, eu tinha essa maneira de fazer isso. Quer dizer, mas é coisa boa, eu me sinto bem em lembrar dele. Não é aquela coisa desanimada. Então eu falo muito isso, a saudade você trabalha com ela e vai ser uma coisa boa daqui para frente. E por você passar o luto, a sua saudade vai ser na verdade uma coisa boa para você, incentivar você a viver, né? Agora a tristeza você precisa vencer, precisa combater, certo? Ela pode se acumulando com o tempo. Não, ela evolui, tristeza evolui. É. Você pode reparar, tristeza, desânimo, vai evoluir, vai trazer um problema maior e pode atacar inclusive a parte física. Não vai ficar só na alma, vai atacar a parte física. E você vê muita gente hoje aí completamente entregue. Atinge os neurotransmissores, Sim. como se fala, né? Então a pessoa ela começa a ter baques físicos. Sim, e pode desencadear algo muito sério na vida dela, né? Bom, eu queria ler para vocês agora, pastor, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 16 a 18, na nova tradução da linguagem de hoje. Diz assim, por isso nunca ficamos desanimados. Mesmo que o nosso corpo vá se gastando, o nosso espírito vai se renovando dia a dia. E essa pequena e passageira aflição que sofremos vai nos trazer uma glória enorme e eterna, muito maior do que o sofrimento, porque nós não prestamos atenção nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem. Pois o que pode ser visto dura apenas um pouco, mas o que não pode ser visto dura para sempre. Então, o Paulo está falando, lógico, com a visão espiritual, né? Então, a gente não presta atenção no que a gente vê. Você vê que é uma visão totalmente diferente, né, da visão do mundo. O mundo presta muita atenção no que ele vê. A gente presta atenção no que a gente não vê. E é isso que faz toda a diferença na nossa fé. A gente não está ligado no que a gente vê. E ele está falando exatamente sobre as tristezas, as dificuldades. E olha que é o apóstolo Paulo. Muitos naufrágios, apedrejamentos, foi qualquer um. muitas chibatadas, muitas prisões, né? Serpentes. Sabe muito bem o que está falando. Enfim, sabe muito bem o que está falando, mas ele passava por tudo aquilo olhando para o que ele não via. Justo. Prestando atenção na eternidade, no que ele não via, no que aconteceria depois da morte dele. Quando a gente faz isso, pastores, quando nossas igrejas, nossas ovelhas aprendem a fazer isso, quando a gente ensina isso para nossas igrejas, tudo fica muito mais relaxado, né? Fica mais tranquilo, aquela pessoa desesperada, eu gosto de brincar com o povo, parece um siri na lata, né? Agitadinho ali. Meu pai pescava sirina. Então, lá na hora da pesca, ele pegava uma latinha assim, uma latinha de tinta pequena, né? E ele metia a água salgada ali, metia o siri e o siri começava... Aí eu brinco com isso com o povo. Você tá assim, agitado, parece um siri na lata, fica pra lá e pra cá. Calma, relaxa, Deus está no controle de verdade. Mas isso só consegue fazer quem olha para o que não vê. E é o que o Paulo está falando nesse texto. Né? Que é o que tem que trabalhar. A gente aprende na igreja, aprende no culto. É aquele ambiente 100% favorável. Sim. Ninguém ali né, está buscando nos atrapalhar. Só que a gente volta para a realidade. A gente, graças a Deus, a gente como pastor... Claro que a gente tem isso na família, né? A gente tem os nossos problemas familiares, enfim.
mas o povo em quantidade maior. Então, eles saem da igreja, eles vão para o ambiente de combate deles. Sim. Eles vão para a guerra deles. E ali é que é o momento de olhar para o autor e consumador da fé. O que você aprendeu ali que veio do altar, vai ser o momento de você executar dentro de casa. Não adianta. Faculdade. Meu Deus do céu. Só a Eu graça falo de com Deus. meus jovens toda hora, eu falo com meus jovens Só a sobre graça isso. de Você Deus. vai para a faculdade, e você vai, porque eu estou orando e você vai, mas quando chega lá, lembre que o ambiente da faculdade é completamente Misericórdia. complicado. Tinha uma garotada que me chamaram na faculdade para chopada. Eu falava, não, amigo, eu sou de Jesus. Mas aquele ali também é da igreja. Eu falei, o problema é dele. Não vou, porque se eu for pela cabeça dos outros, que exemplo que eu dou para você? Alguns já sabendo que eu era até pastor, não somente crente, né? Eu falei assim, mas vamos embora, todo mundo tá indo, aquele também é crente. Eu falei, mas o problema é dele, pô. Eu vou até conversar com ele depois. Como diria, chamada nele, como diria minha maninha, quem vai na cabeça dos outros é pior. É complicado. Se a garotada ela for vulnerável, né, e aberta para todo tipo de conhecimento, ela se afasta de Cristo, amigo. Porque lá fora ela vai ouvir o que é muito interessante para a carne. É muito bom para a carne. Né? Como o senhor falou de Paulo aí, a questão da lei e da carne, né? A gente sabe que a gente luta contra as vontades, né? A gente luta contra um querer. A questão do café que você falou aí do pastor, né? Se torna uma vontade e daqui a pouco é um vício e você não sabe, amigo. E você está tão viciado como o cara que está na cocaína. Foi o que eu falei pra ele. E aí? Foi o que eu falei pra ele, ele ficou chocado. Caramba, eu sou viciado. Que é normal, Aí ele falou, eu tenho que largar isso. Então vamos orar pra você largar isso. Uma vez eu falava tanto de café na igreja, foi a minha primeira igreja lá na ilha, no Tauá, que quando eu fiz um jejum com o povo, teve um irmão que me desafiou a falar, então quero ver se eu ficar sem café. E graças a Deus eu não estava nesse vício. Tranquilo, de boa. Embora eu goste muito de um cafezinho. Mas graças a Deus eu percebi que eu não estava ainda nessa amarração. Mas pode acontecer, pô. Pode. Se você se inclinar. Ainda mais coisas lícitas, né, pastor? Coisas que são permitidas, não tem nada de pecaminoso. Um cafezinho, qual o problema? E nem tudo que é lícito convém, né? Paulo falou, né? Sim, sim. Que a gente não pode deixar dominar, né? Pastor Wilson, falta de fé influencia no desânimo? Influencia no desânimo? Se a pessoa está com a fé baixa, isso vai influenciar no desânimo dela? Certamente. Para que ela seja desanimada? Certamente. Né? Como até citei, né, o texto de Paulo aos Coríntios, que ele diz isso, né? Por isso andamos sempre de bom ânimo, né? Porque andamos por fé e não por vista. Então, a pessoa, como o senhor citou também, segundo aos Coríntios 4, sobre essa questão que Paulo falou, não atentando para as coisas que a gente vê, né? Porque o que a gente vê é o que abala a gente, né? O que abate. O Abraão diz a Bíblia que ele não enfraqueceu na fé, né? Não duvidou da promessa, porque ele não atentou para o seu corpo, né? Que já estava amortecido, já quase morto, nem para o amortecimento do ventre de Sara. Mas ele olhou para as promessas de Deus. Então, a fé ela vai ser fortalecida na palavra e ela vai influenciar você a sempre estar se animando, sempre acreditando. O senhor falou de perseverança, né? O Caleb foram 45 anos, né? Porque ele não duvidou. Ele perseverou em seguir ao Senhor e ficar firme naquela palavra. Ele manteve sua fé firme, então ele não desanimou. Velhice, ele se achava jovem ainda, estava animado. Quando ele viu que a terra estava chegando, ele falou, não, eu vou lá. Não. Ô, Josué, qual é, Josué? Fora, não. Vai pra lá. Pode me dar, que é minha. Eu tô jovem ainda. Eu tô 30 anos, eu tô jovem ainda. Vou entrar lá, vou botar todo mundo pra correr. Tô nem aí pro gigante. Pô, é demais a Bíblia Sagrada. Se você tiver amor pela palavra de Deus, duvido que você vai ser uma pessoa desanimada. Não tem como ser desanimado se você amar a palavra de Deus. Não tem como, né? Ela alegra, levanta, não tem como ser desanimado. Eu comentei de 2 Crônicas, né, que essa mensagem ficou muito forte no meu coração, e você falando aí, eu lembrei que o primeiro ato do Ezequias, quando ele descobre que Senaqueribe está lá de fora querendo invadir Judá, depois de fazer tudo que era certo, é exatamente mandar fechar todas as fontes e os ribeiros para que ele não bebesse da água. E eu falei com o povo, você não pode aceitar tranquilamente o diabo tocando no que é seu. O que é seu, Deus te deu, é a fonte sua.
Você vai deixar o inimigo vir beber dessa fonte que Deus deu para você? Não. Seu filho é a herança do Senhor. Você não pode aceitar. Você tem que reagir, porque eu falo muito de reação. Né? Forte. Muito de reação. Ele reagiu, a primeira coisa foi isso. Ele pegou uns varões, foi lá, vamos fechar as fontes. Beber da nossa fonte, ele não vai beber, é nosso. Deus deu pra gente. E foi interessante. Vai alimentar o inimigo ainda? Pode alimentar. Poxa, Deus me deu, amigo. Não vê? Você não vai encontrar desânimo aqui, Verdade. não. Tem gente que, referente à situação, faz com que ela aceite, né? Aceite. Ah, é assim mesmo, meu pai também passou por isso, minha mãe também passou por isso, minha irmã também não conseguiu, é assim mesmo. E é assim mesmo, vai pra cima. Não, tem que ir pra cima. É ou não é? Tem que ir para a guerra. Paulo ele disse aqui, segunda carta aos Coríntios 4, também, só que o versículo 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados. Esse desanimados aqui no original dessa palavra é destruído completamente. Então, quando a pessoa chega ao estágio de desânimo, ele está destruído completamente. Só que está falando, a gente não. A gente não. Pela a fé, porque a gente está abraçado na fé. Deus falou para Isaac o seguinte, o teu pai Abraão passou pela mesma fome da terra que você está passando agora. Só que ele me ouviu. Se você me ouvir agora também, vai dar tudo certo. Então, o que Deus... Eu sempre falo que os antigos me ensinam. Eu olho o pastor Ednilson, ele me ensina. Assim como nós olhamos para o missionário e aprendemos. Se vocês que estão na minha frente venceram pela fé, eu não vou vencer de outro jeito. Exatamente. É isso aí. A fé, então, é de suma importância, né? Total. Para não deixar o desânimo chegar, né? Com certeza. Que a gente passa, porque a gente como passa é diz. luta, né? A gente passa é luta e o pessoal fala assim, pô, mas tá sempre rindo, pastor. É claro, vou chorar, dá esse gostinho pro diabo. Vou dar essa fonte para o inimigo. Se é pra chorar, vou chorar no meu quarto diante de Deus ali, irmão. Agradecido a Ele por tudo que Ele faz na minha vida. E o pastor, posso fazer só um pequeno comentário rapidinho? Sim. O senhor comentou isso aí, me fez lembrar de 1 Samuel 30, que o Davi, eu estava falando sobre isso, né? Quando ele chora, amargurado, que tinham levado as mulheres, a família toda, e ele chora diante daqueles homens que estavam com ele, né? Na mesma situação, o pessoal queria apedrejá-lo. Pois ele era visto como um líder, Como um líder. Mas aí, quando ele começou a chorar, queria desanimar, demonstrou fraqueza. Aí queria apedrejá-lo. Aí ele entendeu a coisa, correu para a presença de Deus. E foi lá buscar e força em Deus, recuperou tudo. Recupera. E aí o senhor falou, tem que chorar diante do Senhor e Deus vai renovar as forças. Fica a dica para você que está em casa, hein? Fica a dica para você que está em casa. Você que não conseguiu alguma coisa, foi frustrado de alguma forma, frustrada de alguma forma e deixou o desânimo te abater, se levanta, vai, busca a Deus, ouça o que o seu pastor está pregando, aplica, né, a pregação, recebe essa revelação, se anime, porque Deus vai te dar coisa até melhor do que o que você perdeu. Ele é capaz de te dar uma bênção dobrada, inclusive. E eu não estou falando aqui palavras motivadoras, não é só isso não, é a palavra de Deus que diz. Então, olha, fique ligado aí e se anime, pelo amor de Deus, né? Se levanta daí. Se levante do chão, pega a sua cabeça, né? Essa é da antiga. Mas não vou cantar não, senão eu vou espantar todo mundo. E aí até os câmeras vão embora. Deus me defenda. Vamos lá. A busca por gratidão e validação instantânea nas redes sociais torna as pessoas mais suscetíveis ao desânimo? Caramba, a gente está vivendo muito essa geração. Isso, né? porque ali apanha também, né? Eu fui fazer uma postagem para... O pastor Michael foi lá na igreja de Belfort Roxo, fui fazer uma postagem para incentivar as pessoas a irem lá, misericórdia. Apanhou feio. Pô, entra o tal dos hackers, né? Lá vão, chega, meu irmão, falando cada coisa, tem que ficar pagando tudo. Então, se você for para esse ambiente esperando só aplausos, tu vai ficar chateado. Assim... isso aí é pancada, isso aí. Nem todo mundo consegue lidar com isso. A gente já viu casos, até falei aqui no nosso programa Conexão, de uma pessoa que morre por causa disso, né? Tira a vida por causa disso. De tanto lacrada que falam, isso, né? E aí ela terminou tirando a própria vida. Mas o inverso também acontece.
Justo. Porque a sua necessidade de ser reconhecido, de você estar lá, e você vê gente triste, né? Ô, fiz uma postagem, ninguém falou nada, ninguém viu nada, ninguém fez nada. Vou postar de Estão novo, hein? esquecendo de mim. E a pessoa vai ficando triste. Depende. Por isso que a pergunta fala de gratificação nessa validação que é instantânea. É o fator né? social, né? A gente fez os meus jovens, né? Fizeram uma postagem lá no Retiro, que eles me viram, né? Pendurado lá na madeira, lá, gravando eles, né? Eu subi assim, me pendurei assim e fiquei pendurado gravando. Daí eles viram e eles fizeram uma montagem muito legal, né? Você, quando o pessoal da mídia demora a chegar, olha o que acontece, olha o seu pastor. Aí tá eu lá, filmando, né? Lá no Retiro dos jovens, né? Aí bombou, né? Bacana. E eles ficaram tudo felizes. Você vê que o jovem, ele fica, né, felizes com o reconhecimento da postagem deles. Mas e quando não tem? E quando você está acostumado com isso, pá, e reconhece, e de repente começa a cair? Pô, tem gente que fica doida, irmão. Não suporta. Não suporta, começa a cometer loucura, fazer loucura. Aí você vê gente querendo descer de bicicleta onde não dá para descer, sabe que vai quebrar o nariz, sabe que vai quebrar alguma... Mesmo assim a pessoa faz. Tu viu um cara que pulou de uma altura violenta numa cachoeira e quando chegou lá quebrou quase que o corpo todo e ficou paraplégico? Pô, a pessoa faz de tudo para ter mais seguidores, mais reconhecimento, né? Isso... E ela pode ter isso tudo e um dia chegar e falar, não é isso. Não é isso. E quando a pessoa então para de seguir e começa a desânimo, fica suscetível mesmo ao desânimo, né? Tanto para um lado como para o Uma outro. dependência na coisa errada, né? Não adianta. Tem que depender do que é certo, do que é saudável. Essa é a palavra, dependência. Dependência. Dependência, porque já tem gente até se internando para perder essa dependência. Justo. Olha que ponto que nós chegamos. Justo. Isso aqui é viciante, né? Embora seja muito importante para a gente trabalhar aqui e tal. Sim. Mas isso aqui é uma ferramenta de trabalho para muita gente, só que muita gente é a ferramenta da vaidade, né? Sim, essa situação é bem grave. É. Eu tenho tentado, me esforçado para não... Se eu não preciso, eu deixo de lado. Tudo que você faz, você tem que expor, pelo amor de Deus, né? Misericórdia. Poxa, cadê a privacidade que você preza tanto, prezava tanto, e agora a própria pessoa se expõe? E a pessoa perde o limite, né? Vai perdendo freio moral. Poxa, Misericórdia. muita coisa, muita coisa. Freio moral, então, muita coisa. Vamos lá. O desânimo faz parte da jornada humana ou é um sentimento incentivado pelo diabo? Faz parte, É né? com A gente está vocês. conversando aqui, né? Faz parte, acontece. Não seria os dois? E exatamente. aí tem Por detrás tem o diabo, né? a garfada do capeta, né? Por detrás tem Tem, sim. Sempre tem um. com É lá e cá, certeza. Eu costumo dizer lá, eu costumo dizer que Satanás é tão influenciador, é o maior influência, redor, né? é o maior influência. é ele. Ele está andando ao nosso Porque derredor. ele conseguiu influenciar a terça parte dos anjos no céu. Entende isso? Olha como é que esse bicho, irmão, é influenciador. Aí a pessoa quer falar que quem se suicidou não tem nada a ver com o diabo, que a pessoa que está roubando não tem nada a ver com o diabo, que está viciado não tem nada a ver, que o adúltero não tem nada a ver, ele que não vale nada mesmo. Tá, tudo bem que ele não vale nada, mas tem incentivo do diabo ali. Ele influencia, né? É a terça parte dos anjos dos céus. Caramba, ele conseguiu influenciar essa terça parte e eles caíram com ele. É muita coisa. O próprio apóstolo Paulo fala, não podemos ignorar, né, os seus ardis, né? Tem como ignorar o diabo. Verdade. Ele atua, sim, em todas essas situações, a gente vê que tem por detrás, tem a ação dele. Você vê que né? coisa séria, né? E por tudo que o desânimo ele vai causar, não tem outro. Né? É o que vai resultar lá na frente, as causas. Os sintomas que o desânimo, né, começa a causar no corpo, na mente, você percebe que é uma coisa maligna. É estritamente, muitas vezes, a coisa só espiritual. Porque a pessoa vai dizer, irmão, a minha vida é boa, meu casamento é bom, eu sou próspero, eu sou saudável. Todo mundo queria ter a vida dele, né? Aí tu fala, por que o cara tá riado assim, irmão? Eu falei assim, pô, tá com um problema muito dinheiro, divide aí, pô. Te ajudar. Aí você faz uma oração pelo cidadão, a pessoa já dá uma cambaleada e você percebe, isso aqui é só demônio mesmo.
E aí você vê que a pessoa vai se levantando. Justo. Nada mudou na vida dela. Justo. Nada mudou, mas ela se levanta, né? Justo. Na verdade, não tinha nada a ver com os acontecimentos em volta dele, né? Questão espiritual. Só mesmo. espiritual. Só espiritual. E tem coisas que não são... o dia a dia também vai contribuindo, né? Justo. Mas é bem grave isso aqui, é bem sério, né? Essa situação do incentivo do diabo. Jó, houve uma permissão pro diabo só não tocar na vida, mas o cara tinha uma vida como? 100%. Pô. Se reunia com Temente com a Deus, família, rico, mas família aí grande. vem uma lambada, meu irmão. O cara vai falar o que tá com amaldiçoa teu Deus e morre, filhão. E tá tudo errado aí. Então é difícil, é complicado. Tem situações que você tem que buscar Deus um pouco mais, né? Eu, quando me converti, eu ia na igreja todo dia. Eu sempre dou esse testemunho. Todo dia. Se tivesse reunião de criança, eu estava lá. Todo dia eu estava lá na igreja. Porque eu sabia de onde Deus estava me tirando. Então, eu não deixei nada me desanimar. Quando eu entendi o amor de Cristo pela minha vida, já era. Eu falei, não vou desanimar de jeito nenhum. Não foi à toa que tudo foi muito rápido comigo. Em pouco tempo, estava nas praças e nos ônibus pregando já. E estava já liderando evangelismo e obreiros na igreja, rapidinho. Mas foi, assim, muito, muito forte a coisa. Eu entendi. Se eu não fizesse isso, não ia dar certo. Tinha outro caminho já preparado, né? Sempre tem esse demônio. Esse diabo sempre tem... É aquela palavra que o senhor citou lá na reunião, né? João 12:35, né? Andar enquanto tem de luz para treva, não apanhar, né? Na reunião dos homens, dos homens, foi. Tem que Perfeito, andar, é isso aí. Tem que andar. Tem que andar. Se você para de andar, irmão, as trevas chegam. Ela tá logo ali. Tá logo ali atrás. Tá logo ali atrás. Tá logo ali atrás. Essa mensagem foi boa, hein? Muito boa. Foi boa. Muito boa. Glória a Deus por Glória isso. a Deus. Que coisa boa. Olha, nós vamos agora, eu quero chamar o quadro Opinião, porque a pergunta é, o que faz você ficar desanimado? Eu tô curioso para ouvir nas ruas o que essas pessoas responderam, o que faz elas ficarem desanimadas. Vamos lá, então, ao quadro Opinião, voltamos já. A educação, a saúde pública, tudo desanima. Minha mãe está para passar pelo médico, está na fila do oftalmo, tem mais de um ano para passar por uma fila de um oftalmo, no Supercentro Carioca dos Olhos em Benfica, que colocam na televisão como se fosse o boom do Rio de Janeiro, assim. Isso desanima, tudo isso desanima. É você acordar e saber que as coisas não mudaram. Então, a expectativa da gente é essa, o desânimo. Eu tinha uma vida desanimada. Hoje eu tenho 45 anos, não sou carioca, sou de Minas, sou de Belo Horizonte. Eu sou um ex-traficante. Eu tinha uma vida desanimada, porque minha vida era uma vida de fracasso, no mundo das drogas, no mundo do crime, aonde eu tomei 54 anos de cadeia, fiquei 14 anos preso. E um dia a alegria chegou para mim dentro dos presídios, aonde eu conheci Jesus, me converti e hoje, para a glória de Deus, eu sou um pastor há 12 anos, não devo nada para a justiça. Não consegui pagar contas, pagar as despesas diárias, que é o normal, que seria alimentação, luz, internet, esse tipo de coisa, o básico. Saber que você saiu de manhã cedo para trabalhar em busca de um salário e você fazer a contabilidade e ver que no final do mês vai ficar muito apertado para você estar pagando tudo aquilo que é imposto para você pagar, entendeu? Aí você vê que mesmo você se esforçando, fica difícil de você concluir o pagamento de todas as suas contas e ter uma vida, tá difícil. Amigos, eu ia falar uma coisa aqui, mas vou ficar quieto, acho melhor. A situação tá grave, pastores. Agora você vê, geralmente as pessoas falam muito da parte financeira, né? Exato. Da situação que o país está, da situação que elas estão, de não saber, não conseguir chegar no final do mês pagando suas contas. Isso é bem desanimador mesmo, né? Exatamente. Agora, e aquele homem lá do tráfico? Glória a Deus, hein? Que coisa Caramba, forte, hein? hein? Coisa linda, hein? E as pessoas querem falar que isso aqui é bobeira. É bobeira. Que pena, né, irmão? Igreja é Pra que enganação, igreja? né? É enganação. Que a igreja é enganação.
Vai perguntar para ele se é sem enganação. Caramba, o que é isso? O Misericórdia. maior agente de transformação é a igreja, né? Maior agente de transformação. Não tem nenhuma outra instituição que faça... Engraçado que você vê o governo federal dando rios de dinheiro para essas ONGs, né? Para restaurar, que não restaura nada, né? Não restaura nada. E a igreja, eles querem tirar. Teve uma ali que falou a questão política, né? Que é a saúde, segurança, outros reclamando da questão financeira, que é também, querendo ou não, uma Mas questão assim, a política. gente vê que são assuntos que sempre voltam, né? Exatamente. Não estou falando mal desse governo. Não. É o nosso país Justo. que parece que quem chega lá não consegue fazer. E parece que quando alguém que chega quer fazer, sempre tem alguma coisa bloqueada. Enfim, é um sistema difícil de quebrar. Mas Só a Deus graça é de Deus, Deus, né? A gente vai continuar orando em nome de Jesus. Nós vamos agora ao X da questão. Vamos lá. X da questão de hoje. Quais atitudes podem ajudar a superar o desânimo? Eu logo lembrei de Lucas 18, no versículo 1, quando Jesus vai contar uma parábola. Eu não vou contar a parábola, mas ele vai explicar logo no início, no versículo 1, o que diz respeito àquela palavra, a parábola que ele vai contar. E ele diz assim, ó, Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. Aí depois ele vai contar a parábola. Você depois pode ler em casa, Lucas 18, toda a parábola, você vai ver que vale a pena. Mas o importante, ele mostra para os discípulos que é importante eles não desanimarem na oração, não deixarem de orar, porque a gente entende que se eu deixo de orar, eu vou cair em desânimo. E tudo vai começar a me desanimar. Então, o que eu tenho que fazer? Quais são as atitudes? Eu acho assim, eu não vou te dar várias atitudes. Eu vou te dar uma que é importante. Esteja na igreja, que é um local de você aprender a orar. Você está no meio de pessoas que oram. E não orem só na igreja. Tenha seus momentos de orações na sua casa, com a sua família. Esteja sempre em espírito de oração, onde você estiver. Mesmo no carro, em qualquer lugar. Sempre orando, sempre orando. E dali, Deus vai lhe dar várias outras atitudes, reações, para você não se tornar uma pessoa desanimada, que evolui, desânimo, tristeza, evolui para pânico, para ansiedade, para depressão. E você não quer essa evolução na sua vida de jeito nenhum. Tá bom? E aqui fica o nosso X da questão. Bom, Conexão hoje trouxe o pastor Tiago Pena, o nosso pastor lá de Belfor Roxo, pastor amado por muitos e odiado por tantos. Não, brincadeira. Pastor Tiago Pena, foi um prazer tê-lo aqui. Por favor, eu que agradeço. Seu endereço e seus horários, em nome de Jesus. Agradeço de coração, meu pastor, agradeço ao senhor pelo convite, toda a produção. Pastor Wilson, nosso amigo também aqui. Que Deus abençoe a sua vida, você que está em casa, você que se encontra desanimado, se levanta. Se você quiser um apoio nosso lá em Belfor Roxo, Avenida Benjamin Pinto Dias, 1026, no centro de Belfor Roxo. Você quer estar conosco? O horário, quarta e sexta-feira, 8, 15, 19, domingo, 8 da manhã e às 18 horas. Lá o Espírito de Deus vai te dar todo o ânimo necessário através da palavra. Pastor, muito obrigado. Amém. É sempre um prazer tê-lo conosco, pastor Tiago. Também o pastor Wilson Lima, nosso pastor de Catumbi. Pastor Wilson, foi um prazer tremendo tê-lo aqui novamente. Seus horários, seu endereço, para que as pessoas possam te procurar e se animarem. Oh, louvado seja o nosso Deus, que honra, meu pastor, que maravilha estar com o senhor, pastor Tiago. Foi um momento maravilhoso, compartilhando da palavra. E olha, estamos na fé para animar você, para te levantar em nome de Jesus. Você pode me procurar ali na Travessa Marieta 28, bem em frente ali à entrada do túnel Santa Bárbara, no Catumbi. Nossas reuniões de quarta, sexta-feira, 7, 9, 15, 18 horas, em nome de Jesus, e domingo, 8, 15 e 18 horas. Pode ter certeza, você vai se levantar, Deus vai te erguer e vai te abençoar, em nome de Jesus. Graças a Deus. Os meus horários também, quero lhe dar os meus horários ali na nossa sede regional em Bangu, fica na rua Coronel Tamarindo, 2030, em frente à estação de trem. Quarta e sexta, 8, 14 e 19 horas. Domingo, 7, 9 e meia e 18 horas. Eu estarei com você para te abençoar, para te fortalecer, para te levantar, para te dar ânimo. Enfim, para fazer você mais que vencedor, como a Bíblia diz, tá bom?
Olha, pastores, foi um prazer ter vocês aqui com a gente no Conexão e você de casa. Até o próximo Conexão. Ficamos por aqui. Forte abraço, em nome de Jesus.